Pois muito bem, bom dia aí para todo mundo. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre direito do trabalho, ou o que eu gosto de chamar carinhosamente, eu não mostrei para vocês, a gente tem um outro letreirinho aqui, ó, que eu gosto de chamar carinhosamente de teamwork. Peraí que meu carro caiu aqui, ó. O que eu gosto de chamar carinhosamente de teamwork. Então chegamos aqui, ó, ao teamwork a partir de agora, né? Muita gente fala assim, mas você é civilista dando direito do trabalho? A gente não pode se esquecer que a CLT é muito clara nesse sentido, de que na ausência de alguma informação na CLT, a gente vai se basear no processo civil. E a gente vai ver que até a gente chegar na CLT, o que a gente utilizava era o Código Civil, na verdade, né? Então, por isso que o Team Civil aí acaba também ajudando o Teamwork e vice-versa nessa questão do direito, tá? No nosso caso aqui, a gente tá para ver a parte de direito material do direito do trabalho. Então, entender o que acontece no direito material, entender o que a gente faz dentro do direito do trabalho, quais são direitos, quais não são, entender que existem vários tipos de trabalho, vários tipos de emprego e que nem tudo está dentro do direito do trabalho. Isso é muito interessante da gente ver. A gente vai verificar que nem tudo é trabalho, nem tudo é emprego, nem tudo é responsabilidade nossa. Tem muitas coisas que são responsabilidade do próprio Código Civil, tá? Então, a gente vai ter que partir aí dessa diferença básica. A gente tem teorias que entendem que o direito do trabalho é do ramo público, outros que entendem que é do ramo privado. E vamos trabalhar também com a modificação que a gente sofreu aí em 2017, que trouxe várias mudanças no aspecto aí dos contratos de trabalho. Para isso, então, vamos começar aqui a conversar com a nossa lousa para a gente ver esses pontos importantes que foram mudando no decorrer do tempo, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver aqui quais são os pontos principais que a gente precisa sempre analisar. Quando a gente fala de direito do trabalho, se a gente for fazer uma análise simples e básica do direito do trabalho, se a gente tivesse que fazer uma análise totalmente simples, como que a gente iria analisar isso? A gente simplesmente ia falar que direito do trabalho é um ramo do direito, ele é apenas um ramo do direito que cuida da relação trabalhista. Então, de uma forma bem simplória, vamos dizer assim, esse seria o conceito, de uma forma bem simplória, esse seria o conceito de direito do trabalho. Só um ramo do direito que cuida das relações de trabalho. Apenas isso, tá? E aí, qual que é o problema desse conceito simplório de direito do trabalho? O problema está no seguinte, o problema está no conceito, de trabalho. Por que o problema está no conceito de trabalho? Porque o conceito de trabalho ele é muito mais amplo do que simplesmente dizer que é quando você presta serviços para alguém e recebe em troca uma remuneração.
O conceito de trabalho, ele é muito maior do que isso. Então, por esse motivo, a gente não pode dizer que o direito do trabalho é apenas um ramo do direito que cuida de uma relação trabalhista. A gente tem diversos tipos de trabalho e nem todo tipo de trabalho vai ser cuidado pelo direito do trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho, o que a gente precisa analisar? Os tipos que a gente tem e desses tipos, quais estão eu gosto de falar no guarda-chuva. Quais estão no guarda-chuva do direito do trabalho? E nem todos estão debaixo desse guarda-chuva, né? Então, é essa análise que a gente precisa fazer. Para que a gente possa conceituar o que é direito do trabalho, a gente precisa conceituar o que é trabalho. Então, primeiro eu preciso entender o que é trabalho, para depois eu poder entender o que é direito do trabalho, tá? Então, vamos começar a colocar aí essas diferenciações, vamos dizer assim, do que é trabalho e do que é direito do trabalho, que são coisas totalmente distintas uma da outra. Então, vamos começar aqui, ó, colocando o seguinte. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui nesse nosso material de apoio, vamos dizer assim, tá? O direito, vou mudar a cor aqui. O direito do trabalho de forma simplista, pode ser conceituado como o ramo do direito que disciplina as relações de trabalho. Então, vejam, é de forma simplista que eu estou classificando isso, tá? De forma simplista, então, ele pode ser conceituado como ramo do direito que disciplina essas relações de trabalho. Aí vamos colocar aqui, ó. Porém, nem todo tipo de trabalho, é abrangido pelo conteúdo do direito do trabalho. Por esse motivo que a gente precisa entender primeiro o conceito de trabalho, para depois a gente entender o conceito de direito do trabalho. Então, para isso, a gente já vai deixar aqui o conceito de trabalho. Então, conceito de trabalho. Qual que é o conceito de trabalho que a gente tem? É uma expressão genérica, que abrange toda e qualquer forma de prestação de serviço, de uma pessoa física a outrem. Uma informação
importante aqui também, ó, uma pessoa física, tá? Porque a gente não tem como falar de trabalho de pessoa jurídica para pessoa jurídica, tá? De pessoa jurídica para pessoa jurídica, não existe a relação de trabalho. O que pode vir a existir de pessoa jurídica para pessoa jurídica é uma eventual prestação de serviço, vamos dizer assim, tá? Mas aí a gente não vai conceituar como trabalho, tá? Então, dessa forma, com base nesse conceito, vamos deixar aqui, ó. Nem todo trabalho é regulado pelo direito do trabalho. Então, nem toda forma de trabalho vai ser regulada pelo direito do trabalho. Por isso que nós temos, por isso que a doutrina, ela traz para a gente um conjunto das relações de trabalho. Esse conjunto das relações de trabalho, vamos colocar esse conjunto aqui na lousa, para a gente poder entender como funciona esse conjunto. Quando a gente fala de um conjunto de relações de trabalho... Professora. Oi? Ouvindo. Agora sim. Foi? Tá bom. Quando a doutrina traz para a gente... Professora, Oi? Eu não estou vendo, professora. O que você não está vendo? Não, só aparecem os convidados. Só virei a lousa. Tá me vendo? Não, só aparecem convidados. Mas eu não mexi em nada aqui. Estou vendo nada, não. Somente os Eu convidados. também não estou vendo a senhora, não. Sumiu. Para mim também, só aparece convidados. Tenta sair e entrar de novo, pode ser algum problema que deu no Eu já aplicativo. fiz isso já na primeira vez que ela estava escrevendo e não apareceu nada, continuou os convidados. No meu tablet não aparece. Para mim tá aparecendo. No seu, mas o meu e um monte de gente não tá. Deve ser alguma coisa da câmera dela. Aqui vocês conseguem ver? Sim. Sim, agora eu estou vendo. Agora apareceu. Sim. Então vamos lá. Nesse conjunto de relações de trabalho que a doutrina traz, ela fala o seguinte, que nós temos o trabalho voluntário, nós temos o estagiário, nós temos o temporário, temos o avulso, o eventual, o autônomo, e o empregado. Tá? Então, são esses os tipos desse conjunto das relações de trabalho. A doutrina classifica esses daqui como os existentes, vamos dizer assim, tá? Agora, nessa situação que a gente tem aqui, a doutrina, ela informa o seguinte: do voluntário até o autônomo, vamos colocar assim, do voluntário até o autônomo, o que a gente tem aqui nessas figuras, tá? Do eventual até o autônomo. A gente vai ter, nesses casos, uma prestação
uma prestação de serviço, entre pessoa física, e pessoa física ou pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, é esse tipo de prestação que a gente vai ter. Agora, quando a gente falar da figura do empregado, quando a gente vem aqui, ó, exclusivamente na figura do empregado, o que a gente tem aqui na figura do empregado? A gente tem a subordinação. Então, quando surge essa figura da subordinação, é a figura da subordinação que vai trazer a situação da relação de trabalho, tá? Então, quando existe essa figura da subordinação, é quando a gente fala dessa relação de trabalho. No entanto, que a doutrinadora Carla, ela trabalha com o seguinte, ela fala que existe uma relação de trabalho subordinado. Uma relação de trabalho subordinado. O que seria isso? Possui. A relação de trabalho subordinado. Possui características específicas, e a diferenciam das demais. Então, qual que é essa característica específica aqui que vai diferenciar dos demais? É justamente a subordinação. É o você estar subordinado a alguém. Então, o que é estar subordinado a alguém? É o receber ordens, né? É o receber ordens, é ter horário, é receber uma remuneração por aquilo que você fez. Então, quando a gente fala de subordinação, a gente pode até trabalhar no conceito da existência de regras, né? Então, existem regras que devem serem cumpridas. Então, quando a gente fala aqui, ó, de subordinação, o que a gente classifica nessa subordinação? É o recebimento de ordem. É o recebimento de ordem. A gente pode falar também de recebimento de proventos, que é o salário, né? Então, quando você está subordinado a alguém, normalmente é isso que você venha a receber. Então, nessa relação de trabalho subordinado, ele tem características específicas que vão diferenciar das demais. Aquele que é empregado, por exemplo, é diferenciado do autônomo, porque o empregado normalmente ele tem horário. Tem horário para chegar e tem horário para sair. O autônomo ele não tem um horário, né? Ele faz o horário dele. Outra característica que a gente tem é que o direito do trabalho é a relação de trabalho subordinado. É a relação de trabalho subordinado, que é aquilo que se equipara a uma relação de emprego. E o que vem a ser essa relação de emprego?
A relação de emprego, pois, envolve o empregado e o empregador. Então, sempre que a gente falar da existência de uma relação de emprego, então vamos colocar aqui, ó, que a gente tenha uma relação. Então, quando eu tenho uma relação de emprego, o que eu vou pensar na existência dessa relação de emprego? Que eu vou ter a figura, vamos colocar aqui, que nessa relação de emprego eu tenho duas figuras importantes a serem vistas, né? Eu tenho a figura do empregado, então eu tenho a figura do empregado, que é aquele que está subordinado, vamos dizer assim, né? É aquele que sofre lá a subordinação. E do outro lado dessa relação, eu tenho o empregador. E o empregador é aquele que fala, vamos dizer assim, é aquele que ordena. É aquele que dá as ordens ao seu empregado. Então, no direito do trabalho, a relação de trabalho, ela tem de ter essa subordinação, tá? Então, essa relação de emprego, ela envolve o empregado e ela envolve o empregador. Nesse sentido, o que a gente precisa entender aqui, né? Então, nessa conceituação que a gente está vendo, a gente tem o empregado, e o empregador, a gente tem a figura dos dois, que se relacionam de forma coletiva. E o que é essa relação coletiva? Isso vem através de categorias e sindicatos. Que a gente vai entender mais para frente qual que é a figura do sindicato e o que são essas categorias, vamos dizer assim. Os empregados, eles são divididos por categorias. Então, o exemplo mais comum que é um exemplo que todo mundo conhece, né? A gente tem a categoria dos metalúrgicos. E aí, com isso, a gente tem o sindicato dos metalúrgicos, que cuida dessa característica, que cuida dessa categoria, tá? Além dessa situação dos empregados e empregadores estarem dentro de uma forma coletiva, divididos entre categorias e sindicatos, a gente tem que entender que o fundamento do direito do trabalho, é a proteção do trabalhador. Parte economicamente mais fraca da relação. Então, sempre que a gente fala dessa relação entre empregado e empregador, a gente precisa entender que o empregado, ele é classificado como a parte economicamente mais fraca, tá? Apesar da reforma trabalhista ter feito certas modificações com relação a isso e entender que alguns empregados, eles não são a parte mais fraca dessa relação,
porque eles são considerados hipersuficientes, quem determina isso é o artigo 444 da CLT, a gente ainda tem essa visão de que o empregado, ele é a parte economicamente mais fraca, tá? Ele é a parte mais vulnerável dessa relação de trabalho. Então, quando a gente entende o que é essa relação de emprego, tá? Que é a base desse conceito de direito do trabalho, a gente consegue ver que a gente não pode partir somente desse conceito simplista, né? De que o direito do trabalho ele é apenas um ramo que disciplina as relações de trabalho. Por que a gente não pode partir apenas disso? A gente não pode partir apenas disso, tendo em vista que o mundo é muito mais amplo do que isso, né? Tendo em vista que a gente tem um conceito muito mais abrangente nessa relação. Então, quando a gente entende qual que é o conceito de trabalho, quando a gente entende que a gente tem um trabalho subordinado, que isso gera uma relação de emprego, e a gente entende que o direito do trabalho serve para proteger o trabalhador, com isso, a gente consegue, então, fazer um conceito de direito do trabalho. A gente consegue fazer um conceito de direito do trabalho. E aí, qual que seria o conceito de direito do trabalho? Como que a doutrina aí e a jurisprudência conceituam o direito do trabalho? Como um ramo do direito composto pelo conjunto de normas que regulam no âmbito individual e coletivo a relação de trabalho subordinado que determinam seus sujeitos, aí no caso, empregado e empregador, e que estruturam a proteção do trabalhador. Desse conceito, a gente precisa tirar alguns pontos específicos. A gente tem que retirar a relação de trabalho subordinado, a gente tem que tirar os sujeitos que são empregado e empregador e a proteção do trabalhador. Por que a gente tira isso? Porque isso daqui vai constituir o seguinte: qual que é o objetivo? Do direito do trabalho? A relação de trabalho subordinado. Tá? Qual é a parte subjetiva disso, né? Então, quais são os sujeitos, vamos dizer assim? É o empregado e empregador, tá? E qual que é o fundamento para isso? A proteção do trabalhador. Então, esses são os pontos que a gente precisa, então, retirar desse conceito que a gente tem, tá? Os pontos chaves que a gente precisa trabalhar são esses. Então, eu tenho aí a figura a relação existente
entre eles, que é um ponto principal existente. Eu tenho Eu acho que ela caiu. Tá mudo, é? Não, eu acho que ela caiu. Esperar ela logar de novo. Vamos aguardar. Todos me ouvem? Estou ouvindo, Agora mas sim. não estou vendo o quadro. Sim. Tá, não, é que caiu aqui a minha conexão. Vamos voltar aqui. Todo mundo tá vendo? Agora sim. Tá, caiu a minha conexão. Agora voltou. Tá, vamos lá então. O que a gente precisa entender? Que nesse conceito de direito do trabalho, a gente tem essa relação de trabalho subordinado, os sujeitos, né, esse empregado e empregador, e essa proteção do trabalhador. Esse tripé, vamos dizer assim, é o que forma o conceito de direito do trabalho. O que é muito mais abrangente do que aquele conceito simplista que a gente viu logo no comecinho, né? Que é apenas um ramo do direito que cuida das relações de trabalho. Não, porque as relações de trabalho, elas são muito mais abrangentes. A gente tem um núcleo de relações de trabalho, um núcleo de relações de emprego, vamos dizer assim, muito maior do que a gente pensa, e que essas relações, elas precisam ser levadas em consideração para a gente poder analisar o que a gente vai trabalhar, o que vai ser trabalho e o que não vai ser trabalho, vamos dizer assim, tá? Numa parte histórica muito breve, vamos colocar aqui, que é bem breve mesmo, o histórico do direito do trabalho. A gente não está aqui muito para contar aula de história, né? O histórico do direito do trabalho, ele tem alguns pontos primordiais, tá? O primeiro ponto que a gente tem é a Revolução de 1930, quando nós estamos no governo provisório, quando a gente está no governo provisório de Getúlio. Então, estamos no governo provisório de Getúlio Vargas. E aí, o que acontece nesse governo provisório? A criação do Ministério do Trabalho, que surge aqui da indústria e do comércio, tá? Então, a gente tem aí em 1930 a figura do Ministério do Trabalho surgindo, tá? Em 1º de maio de 1943 é quando é criada a CLT. Por isso que o Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio, que é quando surge a CLT. E essa CLT, ela vem de 1943, tá? Até o ano de 2017, quando acontece a reforma trabalhista, que modifica radicalmente essa CLT,
que transforma, que acrescenta vários artigos, retira vários artigos, e essa reforma vem na Lei 13.467 de 17, tá? E aí é a famosa reforma trabalhista, que faz diversas modificações dentro da CLT, mexendo aí nessas relações de empregado e empregador, mexendo na parte processual também desse quadro que a gente tinha. Se a gente for ver, a gente tem uma CLT de 43 que só vem ser modificada em 2017, tá? Então, era realmente um direito extremamente arcaico, era uma situação extremamente arcaica, extremamente desatualizada, que só vem sofrer uma modificação em 2017. Algumas relações de trabalho, elas já existiam, só que a gente não tinha dentro dessas relações de trabalho, não existia nenhuma regulamentação. E muitas das regulamentações, elas só vieram a surgir, elas só vieram a ser regulamentadas nessa reforma trabalhista. Então, por exemplo, o home office, ele já existia, né? Com a evolução da internet, a gente já tinha a figura do home office, só que a gente não tinha uma regulamentação para o home office. A gente já tinha o teletrabalho, a existência do teletrabalho, só que a gente não tinha ainda uma regulamentação para esse teletrabalho. Então, essa reforma trabalhista de 17, ela começa a trazer uma norma para aquilo que já existia. Então, é um exemplo clássico de que a sociedade faz, né? A sociedade criou o home office, a sociedade criou o teletrabalho. E aí o Poder Judiciário precisou acompanhar a evolução da sociedade, fazendo, então, a regulamentação dessas formas diferentes de trabalho que existiam, e elas existem tendo em vista a evolução que a gente tem da sociedade, tá? Então, aqui é uma breve história com relação ao direito do trabalho. A gente dá um pulo de 43 para 2017, que é quando a gente tem realmente uma modificação substancial, né? A gente tem uma modificação válida para essa CLT, que é essa consolidação que regulamenta essas relações de trabalho. Dentro do direito do trabalho, é importante que a gente identifique qual que é a natureza jurídica dele, tá? E para identificar a natureza jurídica da relação de trabalho, a gente precisa estudar alguns doutrinadores, porque a gente não tem, vamos dizer assim, uma questão unânime de como que é essa natureza jurídica. A gente não tem algo pacífico com relação a isso, né? A gente tem, na verdade, vertentes que determinam como que seria essa natureza jurídica da relação de trabalho. Para alguns doutrinadores, a natureza jurídica, ela é de direito público, tá? Então, o direito do trabalho, ele seria um ramo, vamos dizer assim, do direito público. Por que eles entendem que seria um ramo do direito público? Pois, vou mudar aqui, pois é fruto do intervencionismo estatal, ou seja, o Estado intervém nas relações privadas, de trabalho, e substitui a livre manifestação
manifestação e substitui a livre manifestação de vontade de cada um pela manifestada por lei. Então, quando a gente fala que o direito do trabalho ele vem a ser de direito público, a gente está pensando que existe uma intervenção estatal. Então, existe uma intervenção do Estado. E essa intervenção do Estado substitui a livre manifestação de vontade. A partir do momento que a minha manifestação de vontade ela é substituída por algum tipo de legislação, automaticamente aquilo ali envolve direito público, tá? Então, por exemplo, quando eu faço um contrato de compra e venda, eu não tenho a intervenção estatal. As partes ali envolvidas nessa relação, vamos dizer assim, elas têm total autonomia para fazer a sua contratação. Eu não tenho uma intervenção do Estado nesse sentido. Se eu não tenho uma intervenção do Estado nesse sentido, automaticamente o contrato de compra e venda, ele é de natureza de direito privado, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma figura, a possibilidade do Estado se envolver nessa relação, então eu vou ter de falar que o ramo desse direito é um ramo de direito público. Nesse sentido, a gente tem os seguintes pontos a serem observados, que as leis que são delineadas, a relação de trabalho, ela é delineada pela lei. Então, a lei ela é mais severa do que pode e o que não pode, né? E a gente tem uma exceção derivadas do exercício da autonomia da vontade das partes. Então, as partes elas não são 100% livres para poder discutir essa relação de trabalho, vamos dizer assim. E aqui eu acho que é importante a gente citar o que o doutrinador Amaury Mascaro entende nesse sentido, porque ele tem uma posição bem expressa de como que a gente enxerga essa questão de direito público, né? Ele entende que a natureza do direito do trabalho, é uma natureza administrativa, tá? Dessa forma, a gente tem uma imperatividade. Dessa forma, a gente tem uma imperatividade da norma. Além disso, ele entende a existência de um caráter estatutário. E se a gente tem um caráter estatutário, nessa relação, automaticamente a gente tem um direito administrativo envolvido, tá? Então, para Amaury Mascaro, ele trabalha nesses dois pontos de vista. Ele entende que o direito do trabalho ele tem uma natureza administrativa, então a gente tem uma imperatividade da norma em cima disso, né? E a gente teria aí um caráter estatutário, e aí por isso a gente teria algumas pinceladas de direito administrativo nessa situação. Agora, a gente tem aqui uma coisa muito importante nessa natureza jurídica de direito público. A gente tem um ponto que a gente precisa levar muito em consideração. Que ponto é esse que a gente precisa levar muito em consideração? É a Lei 13.467 de 17,
a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista, ela aponta o seguinte: o surgimento do negociado, e passa a prevalecer sobre o legislado. O que seria esse surgimento do negociado? O que é quando surge-se esse negociado? A reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade de que empregado e empregador negociem entre si, tanto o contrato, como ela traz também a possibilidade de que empregado e empregador negociem aquilo que é melhor para eles, tá? Então, por esse motivo que a gente precisa levar em consideração essa reforma, né? Esse surgimento do negociado que passa a prevalecer sobre uma legislação existente. Quando o empregado e empregador negociam entre si a rescisão do contrato, quando empregado e empregador negociam entre si direitos e deveres, vai prevalecer aquilo que foi negociado, tá? E não aquilo que está dentro da legislação, vamos dizer assim. Dentro de natureza jurídica, ainda, a gente tem o direito privado. Então, tem alguns doutrinadores que trabalham falando, né, que o direito do trabalho ele seria de natureza de direito privado. E por que eles falam que ele é de direito privado? Porque o direito do trabalho, como a gente já disse aqui hoje, ele nasceu mesclado às normas de direito civil, as normas de direito civil e o contrato de trabalho, deriva da locação de serviço, tá? Antigamente, quando surge-se lá o Ministério do Trabalho, todo e qualquer tipo de relação, ela era discutida dentro do direito civil, tá? No entanto, que o primeiro Código de Direito Civil que a gente tem é do ano de 1916. Se a gente for analisar, o Código Civil, que ele é de 16, ele surge antes da CLT, tá? Então, antes do surgimento da CLT, todo e qualquer tipo de relação que envolvesse todo e qualquer tipo de conflito, vamos dizer assim, era discutido dentro do direito civil, tá? Então, quando a gente tinha lá um assédio moral, quando a gente tinha discussão de horas extras, tudo era discutido dentro do direito civil. Por que era discutido dentro do direito civil? Porque a gente tinha essa locação de serviço, que hoje, dentro do direito civil, é chamado de contrato de prestação de serviço, né? Atualmente, ele tem essa nomenclatura. Então, o que se enxergava? Que quando alguém trabalhava para outra pessoa, ele prestava serviço. Então, se ele prestava serviço, automaticamente era uma questão de direito privado. Se era uma questão de direito privado, tinha que ser discutido dentro da justiça comum e não dentro da justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Mesmo porque lá a gente ainda nem tinha a criação dessa Justiça do Trabalho, né? A gente só tinha a criação da justiça comum, da justiça estadual. Então, quando a gente tem essa visão de que o direito do trabalho ele é de direito público, né? Não se enxerga a justiça do trabalho
a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada. Porque dentro do organograma do Poder Judiciário, o que nós temos dentro desse organograma? A Justiça Comum, nós temos a Justiça Federal e as justiças especializadas. Quais são essas justiças especializadas? Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça Trabalhista. Então, quando a gente fala que o direito do trabalho ele é de direito privado, a gente fala como se a gente não conhecesse a existência de uma justiça especializada para cuidar dessas relações de trabalho, né? Antigamente, realmente, quem cuidava era a Justiça Comum, era a Justiça Estatal, porque o Código Civil ele é de 16, o primeiro que a gente tem, né? Então, dessa forma, era ele que administrava essas situações. Porém, depois lá em 1930, 43, surge-se a CLT. Com o surgimento dela, surge uma justiça especializada nas relações de trabalho. E aí, dessa forma, deixa-se o direito privado de discutir as relações de trabalho, encaminhando tudo isso para a Justiça do Trabalho, que é especializada nesse ramo, nesse ponto. Dentro dessa situação, vale a gente citar de novo o Amaury Mascaro, que o Amaury Mascaro, ele trabalha com o seguinte, que seria de direito privado, porque a gente tem uma liberdade sindical, e além disso a gente tem uma proibição de interferência do Estado. Então, por esse motivo, ele enxerga ainda alguns resquícios dessa característica de direito do trabalho, do direito privado. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer de novo do surgimento da Lei 13.467 de 17, que fala que a existência de normas irrenunciáveis, e vírgula, portanto, de ordem pública. Que aí volta a figura do negociado. Então, a reforma de 17, ela pacifica de que, olha, ela simplesmente pacifica aquilo que nós já tínhamos lá em 43. Realmente, o direito do trabalho ele não pode ser classificado como direito privado e nem pode ser julgado pela justiça comum, uma vez que eu tenho uma justiça especializada. Porém, a gente não pode esquecer que as normas do direito do trabalho são irrenunciáveis e, portanto, elas são de ordem pública, e aquilo que é negociado entre empregado e empregador tem validade sobre aquilo que é legislado, tá? A reforma de 17, ela traz uma liberdade maior entre empregado e empregador. Eles podem negociar de uma forma mais livre essa relação de trabalho. Então, por isso que surge-se muito a figura do negociado. Aquilo que é negociado entre empregado e empregador tem mais força do que aquilo que consta de legislação. Agora, o que a gente não pode considerar é o seguinte: se esse negociado vier a causar algum tipo de prejuízo ou se esse negociado vier causar, for contra a legislação. Aí a gente não pode falar dessa que vai prevalecer o negociado, tá? Empregado e empregador, eles podem negociar? Podem, desde que eles cumpram aí
com aquilo que a legislação trata como legal, né? O empregador, por exemplo, não pode querer contratar o empregado para que ele venda maconha. Por quê? Porque é um objeto ilícito que está sendo tratado. Isso não pode existir, isso não é uma relação de emprego e automaticamente isso não vai ser discutido na Justiça do Trabalho por causa do objeto da relação, né? Não existe a possibilidade do aviãozinho, que é aquele que trabalha no tráfico, querer fazer reconhecimento da relação de trabalho com o traficante, porque isso não é uma relação de emprego, uma vez que o objeto entre eles é um objeto ilícito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas observações. A gente também tem uma natureza jurídica de direito misto. Nessa natureza jurídica de direito misto, possui em sua composição tanto normas de direito público, como de direito privado, como de direito privado. O que se aproxima um pouco mais da nossa realidade, vamos dizer assim. Por que se aproxima um pouco mais da nossa realidade? Porque na falta, por exemplo, no processo do trabalho, na ausência de alguma regulamentação, na lacuna da CLT, o que vai prevalecer? O Código de Processo Civil. Então, a gente teria aí uma natureza jurídica de direito misto. Eu tenho tanto características de direito público, como eu também vou ter características de direito privado, né? Eu tenho características de direito público quando eu falo de um estatutário, mas eu também tenho características de direito privado quando eu falo da figura desse negociado, vamos dizer assim. Agora, a natureza jurídica que melhor se classifica dentro do direito do trabalho é uma de direito unitário, tá? A classificação que a gente tem é a de direito unitário. E aí, nessa classificação de direito unitário, as normas de direito público, coexistem com as normas de direito privado, sem vírgula. No entanto, vírgula, se fundirem. Então, a gente tem características de direito público, como a gente tem características de direito privado, só que as duas não se fundem. Então, a gente vai ter dentro desse direito do trabalho coisas que são de direito público, como o estatutário, como eu vou ter coisas de direito, o estatutário, funcionário público, como eu vou ter coisas de direito privado, como negociado, e ambas as normas vão saber trabalhar juntas, porém sem se confundirem. Nesse sentido, é importante a gente colocar o seguinte: a fusão das normas, de direito público, a fusão das normas de direito público com as normas de direito privado. Então, ambos se fundem e nessa fusão cria-se, então, surge a natureza jurídica de direito privado, a natureza jurídica do direito do trabalho,
Por quê? Porque eu tenho normas de direito público, só que essas normas coexistem junto com as normas de direito privado, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Voltando um pouquinho antes da hora que você estava falando de direito como direito privado, tem como você dar algum exemplo de forma negociada que pode ser feita hoje que antigamente não era previsto? Então, antigamente, para que a gente pudesse falar de uma rescisão de contrato de trabalho, eu precisava da chancela do sindicato, né? Então, eu precisava daquela homologação feita perante o sindicato. Hoje em dia, isso não precisa mais. Então, dentro da própria empresa, pode ser feita a rescisão contratual, a negociação entre empregado e empregador do que deve ser recebido, sem a necessidade da figura do sindicato, que é o que nós chamamos de negociado. Você não precisa mais chamar o sindicato para o sindicato homologar aquela rescisão. Essa rescisão agora ela pode ser feita única e exclusivamente entre reclamante e reclamado. Esse é o caso mais clássico que nós temos agora. É o caso mais clássico que a gente tem agora. Perfeito. E além de ser o caso mais clássico que a gente tem agora, é o caso que mais chamou atenção na reforma, né? Por que é o caso que mais chamou atenção na reforma que aconteceu em 17? Tendo em vista de que a gente tem uma legislação que entende que o empregado é a parte hipossuficiente, será que ele tem condições plenas de negociar com o seu empregador de igual para igual? Então, o sindicato, ele vinha e aí o sindicato fazia essa negociação de igual para igual. Na não existência da figura do sindicato agora no momento de rescisão, será que ainda existe essa igualdade? Ou será que essa igualdade está sendo esquecida? Então, é um dos pontos que muito foi se discutido e que ainda se discute muito, tendo em vista essa reforma. Professora, certo. Então, o que eu estou entendendo, o sindicato agora não pode mais entrar nos assuntos? Não, a gente não tem mais a obrigatoriedade do sindicato para fazer a rescisão contratual. A gente continua tendo a figura do sindicato, a gente ainda tem a importância da existência do sindicato, das convenções coletivas, os acordos coletivos, mas antigamente, antes da reforma, como funcionava? Vou mandar embora um funcionário, esse funcionário tem mais de 2 anos de casa, tá? Então, dessa forma, o que eu sou obrigada a fazer? Eu preciso levar esse contrato, essa rescisão contratual, para ser homologada perante o sindicato. O que o sindicato fazia? O sindicato via a minha rescisão contratual e perguntava para o empregado: tá certo? Tá faltando alguma coisa? Tem alguma observação que você precisa que seja colocada? Né? Por quê? Porque às vezes a rescisão ela é feita de forma errada e o sindicato pressionava a empresa para fazer as devidas correções. Hoje em dia, nessa rescisão contratual, na rescisão contratual, eu não preciso mais da homologação do sindicato. Essa rescisão contratual ela pode ser feita dentro da própria empresa. Eu não preciso mais ir ao sindicato para rescindir. O sindicato continua existindo? Continua. Perdeu um pouco de força? A gente não pode negar que com a reforma ele perde um pouco de força. Mas, tiraram dele alguns pontos, vamos dizer assim. Mas para a rescisão contratual em si, eu não preciso mais da figura dele. Então, as partes negociam ali juntas como que vai ser feita essa rescisão. Um outro exemplo, antigamente, quando a gente ia fazer uma rescisão contratual e optava pelo pagamento parcelado das verbas rescisórias, às vezes a empresa estava falindo, mas ela queria quitar o empregado, mas não ia conseguir pagar à vista as verbas rescisórias, e aí ela queria um parcelamento, né, dessas verbas rescisórias.
Esse parcelamento tinha que ser homologado pelo sindicato. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, se reclamante e reclamada, né, empregado e empregador, sentarem à mesa e falarem assim, olha, suas verbas rescisórias é de 10 mil reais. Eu não consigo te pagar 10, eu consigo te pagar 6. Tudo bem? Se o empregado falar que tudo bem, tudo bem. Olha, eu não vou conseguir te pagar à vista, eu consigo te pagar em 6 parcelas. Tudo bem? Tudo bem. Eu não preciso mais, não é mais exigência a figura do sindicato, né? E não é mais a exigência também que eu vá até a sede do sindicato para fazer a homologação. Ficou melhor, Cleiton e Marcos? Sim, ficou. Ficou melhor. Então, Só outra questão. É um caso que eu vivi pessoalmente esse ano no meu trabalho. A gente teve a convenção entre o sindicato patronal e o nosso, de empregador, sobre como que ia ser feito esse ano o dissídio, o reajuste e tudo. E no acordo ficou que funcionários que ganham até o teto do INSS já tinha uma porcentagem certa de quanto seria o reajuste, e quem ganha acima do INSS ia ser negociado pessoalmente. Uhum. Isso já é uma forma que a legislação trouxe na reforma, né? Já. A legislação trouxe isso, o artigo agora me fugiu, é 600 e alguma coisa. Artigo 600 e alguma coisa da CLT, agora me fugiu. Ela trouxe isso, e ela trouxe também a figura a seguinte situação. Olha, o empregado, ele é a parte hipossuficiente da relação de trabalho. Então, o direito do trabalho, ele exige para proteger o empregado. Aí, o que a reforma fala, né? No artigo 444 da CLT. Olha, tudo bem, o direito do trabalho, ele serve para proteger o empregado. Porém, existem empregados que são considerados hipersuficientes. Quais são esses empregados considerados hipersuficientes? São os empregados que têm curso superior, tá? Ou que recebem um valor mais elevado. Aí ela classifica lá o que seria esse valor elevado. Então, nesses casos, a gente foge da proteção do empregador. A gente foge da proteção do empregado. Então, a legislação também trouxe esse ponto para ser discutido. Mas que nem esse tipo de funcionário, o sindicato pode representar ele se ele quiser ou teoricamente não? O sindicato, ele representa todos, ele representa a categoria, né? Então, por exemplo, no caso dos professores, a gente tem o Simpro, que é o Sindicato dos Professores. Ele representa a categoria dos professores. Agora, tem aquela questão de você ser sindicalizado ou não. Aí são coisas distintas, né? Então, por exemplo, eu não faço parte de nenhum sindicato. Não sou sindicalizada. Porém, eu sou representada pelo Simpro, né? Eu trabalhei uma vez numa faculdade, onde a faculdade tinha muito problema de atrasos de salário, né? E o sindicato até hoje briga com a faculdade, tendo em vista o atraso do salário. E ele briga por todos os professores que fazem parte do quadro de funcionários daquela faculdade, né? Agora que a gente está nessa questão do teletrabalho, uns chamam de home office, outros chamam de teletrabalho, outros chamam de suporte à distância, cada um está dando um nome. O sindicato também tem observado se as empresas estão cumprindo com as exigências para que o empregado trabalhe fora do ambiente de trabalho. E nisso ele não faz uma distinção entre quem é sindicalizado ou não. Por quê? Porque ele trabalha para a categoria. Qual que é a categoria? A categoria é dos professores. Então, o que for resolvido para a categoria vai ser aplicado para todo mundo. Não, eu entendi. É que eu falei desse caso que eu citei dos funcionários da minha empresa que ganham acima do teto do INSS, deles poderem negociar. Pessoalmente, eles podem pedir ajuda do sindicato caso eles tenham dúvida, no caso. Pode. Entendi. Pode procurar, sim.
Sindicato, eles não têm obrigação. Para sanar essas dúvidas. Entendi. Não é obrigado, mas é uma possibilidade que ainda existe. É uma possibilidade que ainda existe. O sindicato ainda está lá para dar apoio. É que algumas funções foram tiradas dele. Sim, sim. Tá? Entendi. Professora. Não é que o sindicato morreu. Eu já ouvi muita gente falando assim, os sindicatos não existem mais. Não, não é que os sindicatos não existem mais. Algumas funções foram tiradas dele. É isso. Né? Algumas obrigatoriedades, vamos dizer assim. Oi, Cris. Entendi. Então, a função do sindicato ficou meio que opcional, assim, em relação às relações trabalhistas, porque, assim, por exemplo, no interior, uma cidade do interior, às vezes você atua numa área, vamos supor, uma área de informática, aí essa empresa te registra no sindicato de audiovisual, por exemplo, não é. E aí, antigamente era assim, você ia lá no Ministério do Trabalho e aí o próprio Ministério falava, não, você está inscrito no sindicato errado, devolve a rescisão. Acontecia muito isso assim, no interior, porque não tinha o sindicato naquela região do estado, né? Entendi. Então, agora, por exemplo, ficou teoricamente mais fácil, né? Porque você pode ir sem sindicato nenhum. Né? Então, você faz a sua própria relação com a empresa, né? Você dá base, tudo Só sem... toma cuidado, Cris, com esse comentário no seguinte sentido, tá? Os sindicatos, eles ainda existem. Tanto o sindicato patronal, tá? Como o sindicato do empregado. O sindicato ainda existe. Não tem essa história de que os sindicatos morreram. É mentira. Os sindicatos ainda existem. Porém, algumas funções do sindicato foram retiradas. Então, por exemplo, no que eu estava tratando aqui, né? Os professores. Nós temos o Simpro. Então, quem é professor, qual que é o sindicato que representa o professor? O sindicato que representa o professor é o Simpro, tá? Só que assim, Juliana, eu vou lá bater na porta do Simpro? Não, nunca liguei para o Simpro, por exemplo. Nunca precisei falar com o Simpro. Mas se hoje, o Simpro mover uma ação coletiva discutindo essa nova forma de lecionar, por exemplo, e vamos pensar que o Poder Judiciário entende que não pode lecionar desse jeito, tem que fazer de uma outra forma, eu também vou ser atingida nesse sentido, né? Então, a gente tem, por exemplo, Simpro ABC e Simpro São Paulo, tá? O Simpro São Paulo, eu já acompanhei, que o Simpro São Paulo exigiu? Tudo bem, você vai colocar os professores para lecionar de casa? Tranquilo, a gente está numa época de pandemia, não tem problema nenhum. Porém, você tem que dar suporte tecnológico para esses funcionários. Então, esses funcionários, eles precisam receber ou uma ajuda de custo para a internet e para a energia elétrica, porque vai aumentar isso para eles, tá? Ou você fornece isso para eles. Então, algumas faculdades forneceram aos professores internet. Então, algumas faculdades forneceram chips para os professores poderem trabalhar. Tá? Por quê? Isso veio do sindicato. O sindicato exigiu isso. No ABC, a gente não viu uma situação dessa. Né? Eu não tive aí conhecimento no ABC de que foi obrigada as faculdades a darem esse suporte para o funcionário poder trabalhar de casa. E aí, lá em São Paulo, eu não sou sindicalizada em lugar nenhum. Lá em São Paulo, a decisão foi essa. Olha, então tudo bem, você vai colocar todo mundo dentro de casa, não tem problema. Só que você tem que dar esse suporte tecnológico. E eu, como eu faço parte de uma faculdade de São Paulo, eu recebi o suporte tecnológico. Então, assim, não é que o sindicato não existe, né? Algumas funções do sindicato foram retiradas. E aí eu concordo com a Cris, que às vezes você está inscrito no sindicato errado. Eu já peguei muitas ações trabalhistas aqui, que eu vou mover a ação trabalhista,
E a gente pega as convenções coletivas para ver se a empresa cumpriu com as convenções coletivas. E aí, a hora que a gente vai ver, a pessoa trabalha na informática mesmo e ela está registrada num sindicato que não tem nada a ver com ela, né? Então, esse conflito, realmente, às vezes, ele existe. Não é só no interior, não, viu, Cris? Aqui também. A gente tem essas situações, tá? Tudo bem? Ficou claro? Professora. Oi, seu Antônio. Professora, eu estou numa dúvida aqui. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. O direito do trabalho é um direito público ou um direito privado? Então, o direito do trabalho, a natureza jurídica do direito do trabalho, a melhor forma da gente trabalhar é num direito unitário. A natureza jurídica, tá? Por que um direito unitário? Porque eu tenho as normas de direito público que elas vão coexistir junto com as normas de direito privado. Certo. Então, a melhor forma da gente classificar esse direito do trabalho é desse jeito. Eu tenho questões públicas onde o Estado se envolve. Então, por exemplo, a gente tem empregados que são estatutários. Então, aí a gente tem uma relação de direito público. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma relação de direito privado, quando você trabalha para uma empresa privada. Então, a gente tem uma fusão, né? Tanto de direito público como de direito privado. E se eu responder que é um direito privado, está certa a pergunta? Não, a gente tem que Se responder. a pergunta for numa prova, o direito de trabalho é um direito público ou privado? Eu responder que é um direito privado, ele está certo? Não, está errado. Errado. E se eu responder direito público, está errado. Porque é um direito unitário. Mas não foi falado isso. Falei. Foi. Bom, tá aqui, depois eu vou verificar, que eu fui anotando aqui. Uma outra pergunta, professora. Aqui, não se enxerga o direito unitário. Depois eu vou dar uma procurada aqui. Bom, outra dúvida é, em um certo ponto aí, eu tenho anotado aqui, está escrito que não se enxerga a justiça do trabalho como uma justiça especializada. Em que sentido, assim, que não se enxerga ou não se enxergava? Não se enxergava? Não. É assim. Não se enxergava. Pera lá, vamos devagar aqui com o Andor. Quando a gente tinha, lá atrás, em 43, não, em 30, em 1930, antes de 1930, a gente não via a justiça do trabalho, não existia a justiça do trabalho, né? Então, tudo ele era discutido na justiça estadual. Então, tudo era uma questão de ser discutido dentro da justiça estadual. Tudo a gente levava para lá, tá? Agora, quando a gente fala o seguinte, olha, o direito do trabalho tá aqui, ó. Quando a gente fala... mesmo. Não se enxerga a justiça do trabalho. Isso. Quando eu falo assim, direito do trabalho, ele é apenas de direito privado, então você não está enxergando a justiça do trabalho como uma justiça especializada. Por isso que a gente não pode falar que o direito do trabalho, ele é de direito privado. Porque se eu bato assim, se eu sou expressa nisso, direito do trabalho é de direito privado, então tá bom. Então você está querendo dizer para mim que quem regulamenta o direito do trabalho é o Código Civil. E isso não existe mais. Então, dentro do direito do trabalho, dentro do direito privado, a justiça do trabalho, ela não se enxerga a justiça do trabalho como uma justiça especializada dentro do direito privado. Se eu falo que ele é de direito privado, se eu chego e falo assim, olha, se o senhor pergunta para mim assim, professora, direito do trabalho, ele é de direito privado? E eu falo para o senhor, é de direito privado. Primeiro que a minha resposta é errada, né? Por quê? Então, se é de direito privado, eu enxergo a relação de trabalho dentro do Código Civil.
E eu não posso fazer enxergar desse jeito. Se eu enxergo desse jeito, eu não enxergo a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada. Então, por isso que eu não posso ser expressa nisso. Por isso que a gente trabalha de que a natureza jurídica é de direito unitário. Eu tenho normas de direito público e essas normas coexistem, trabalham junto com o direito privado, né? Mas elas não se fundem. Elas não são uma coisa só. Quer ver um exemplo que a gente tem? A gente vai ter esse exemplo clássico em novembro. Em novembro vocês vão ver essa cena, vocês vão lembrar de mim. Novembro tem eleição, tudo bem? Normalmente em época de eleição, hoje em dia nem tanto, mas normalmente em época de eleição, a gente tem aquelas pessoas que ficam segurando bandeiras no meio da rua. E a gente tinha, né, de uma forma mais clara antigamente, aquelas pessoas que distribuíam os santinhos, tá? Uma vez eu peguei um processo aonde o que a pessoa discutia nesse processo? Ela falava o seguinte: olha, eu trabalhei para o candidato, logo é uma relação de trabalho, logo é justiça do trabalho, mas não é justiça do trabalho. Porque o que ele fez para o sindicato, para o candidato? Ele fez uma prestação de serviço. Quem regulamenta o contrato de prestação de serviço é o direito civil. É o direito civil que traz o contrato de prestação de serviço. Então, por isso que a gente fala do direito unitário. Porque eu tenho o direito público, eu tenho o direito privado, mas eu não tenho uma fusão entre eles. Aí eu preciso conseguir enxergar se é uma relação de trabalho ou se é uma relação de prestação de serviço. Como que eu enxergo isso? Quando eu contrato um pedreiro para vir fazer um serviço na minha casa, tá? Esse pedreiro, ele não tem horário. Ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer. O que me interessa é que ele faça a reforma, né? Então, ele é um autônomo. Se ele é um autônomo, não é o direito do trabalho que vai regular a situação dele. Agora, quando eu contrato uma pessoa para trabalhar numa empresa e eu falo para ela assim, olha, você tem que estar aqui às 8 da manhã, você tem que sair daqui às 5 da tarde, eu vou te pagar um valor X para isso, mais os benefícios, e você vai estar subordinado a João. Isso, sim, é uma relação de emprego. Se é uma relação de emprego, eu tenho empregado e empregador. Se eu tenho empregado e empregador, está embaixo do guarda-chuva do direito do trabalho. Ficou claro? Perfeito, isso mesmo. Tá certinho? Então, tá certo. A senhora me desculpa, realmente está aqui. Foi a última coisa que a senhora falou do direito unitário, que é tanta coisa que eu fui anotando que passou despercebido, mas foi falado sim. Também. Direito unitário, tá certo. A gente está aqui para isso, seu Antônio, fica tranquilo. Diga aqui. Obrigado. E se for um pedreiro que a gente contrata por dia, sabe? Diária. Ele tem que trabalhar 8 horas. Mesmo assim, ele não tem essa relação, né? Ele não tem essa relação, Cris, porque esse pedreiro que você está contratando, a gente chama de contrato de empreitada. E o contrato de empreitada, ele também é feito com base no Código Civil. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui agora onde eu parei. Tá. Então, no direito unitário, a gente tem a fusão, tá? Dessas normas de direito público com as normas de direito privado. Agora, o direito do trabalho, ele também passa por uma divisão, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, divisão do direito do trabalho. Divisão do direito do trabalho. Nessa divisão do direito do trabalho, a gente vai começar pelo direito individual. Direito individual. No direito do individual,
é o estudo das relações individuais de trabalho subordinado mantidas por seus sujeitos. Aí a gente já viu quem são os sujeitos, né? Vamos colocar aqui empregado e empregador. Analisando direitos e obrigações. Então, no direito individual do trabalho, eu estou tratando apenas de uma pessoa, empregado e empregador. Só isso. Então, vamos pensar aqui. José, tá? Vamos colocar aqui só como exemplo, tá? Vírgula, exemplo. Relação entre José e a empresa 123 Limitada. Isso daqui é um direito individual. Eu estou enxergando apenas a relação entre José e essa empresa. No entanto, que se José precisar mover uma ação em face dessa empresa, ele vai mover uma ação individual. É apenas ele e a empresa. Nada além disso, tá? É só a relação existente entre eles dois. Tudo bem? Depois, a gente tem um direito tutelar. Direito tutelar. No direito tutelar, a gente vai trabalhar com normas que impõem ao trabalhador e ao empregador deveres com vistas à proteção do primeiro. Quem é o primeiro é o empregado. Então, no direito cautelar, a gente sempre vai enxergar a proteção do empregado. A gente nunca vai esquecer que esse empregado, ele é a parte vulnerável dessa relação de trabalho. Então, o que é essa vistas à proteção? A gente vai trabalhar, são exemplos, tá? A limitação da jornada. Então, a gente tem que tomar cuidado para que esse empregado não trabalhe além daquilo que o organismo dele permite, porque isso pode vir a causar um acidente de trabalho. A gente precisa que esse empregado tenha registro, porque no registro é onde ele vai ter direito, por exemplo, ao FGTS. Eu preciso que esse empregado tenha um descanso semanal remunerado. Preciso que esse empregado tenha férias, né? Vírgula, etc. Então, esse direito tutelar, ele tem normas que impõem ao empregador o dever de proteger o empregado, né? Então, se esse empregado trabalha, por exemplo, num lugar insalubre, eu preciso que esse empregador entregue os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para esse empregado. Então, no direito tutelar, o ponto-chave é a proteção, tá? É a proteção desse empregado. Outra situação, outra divisão que a gente tem é o direito coletivo. E aí, nesse aspecto do direito coletivo, nós vamos ter grupos de empregados e grupos de empregadores. Então, eu tenho grupos, eles são divididos por grupos. Grupos de empregados e grupos de empregadores.
os conflitos advindos das relações, os conflitos advindos das relações de trabalho e dos órgãos que representam os grupos. E aí a gente está trabalhando com a figura do sindicato, né? Então eu tenho aquele órgão que representa o empregado e aquele que representa o empregador. Então aqui a gente vai ter convenções. E aí eu trouxe um conceito bem simplório de convenção, porque depois quando a gente for conversar de sindicato, a gente vai se aprofundar nesse conceito. Mas só para vocês se acostumarem no que é uma convenção, tá? Então, quando eu falo de convenção, o sindicato patronal, e aí eu vou colocar aqui, é o sindicato do empregador e o profissional, tá? Então, é o sindicato da empresa com o sindicato do empregado. E aí, aqui a gente tem uma característica por categoria, tá? Então, por exemplo, no caso dos professores, a categoria dos professores, ela é representada pelo Simpro, que foi o que eu já disse, tá? E a gente tem acordo sindical. O que é esse acordo sindical? Esse acordo é feito entre o sindicato da empresa, na verdade, acordo sindical não, né? Vamos melhorar isso daqui. Acordo coletivo. É o sindicato da empresa, é o sindicato do, corrige aí, gente, é o sindicato do trabalho, do trabalhador, na verdade, e uma empresa. E com isso, vai ser apenas entre os envolvidos, tá? O acordo coletivo, ele não serve para toda a categoria. Então, vamos pensar assim, a Anhanguera, tá? O Simpro chama a Anhanguera e eles fazem um acordo coletivo. Aquele acordo coletivo serve apenas para o Simpro e a Anhanguera, não serve para toda a categoria, tá? Para servir para toda a categoria, aí tem que ser uma convenção coletiva. O acordo, ele serve apenas para aqueles que estão envolvidos, tá? Então, vamos pensar, o Sindicato dos Metalúrgicos chama a GM para conversar. Vai se transformar num acordo coletivo, porque aquilo serve única e exclusivamente para a GM. Agora, se o sindicato da empresa chama um profissional, aí aquilo vai servir para a categoria toda. Então, aquilo ali vai servir para todos os empregados que trabalham numa metalúrgica, tá? E aí, aqui, para a gente fechar essa divisão do direito do trabalho, a gente tem também o direito público. E aí, o direito público, essa divisão composta pelo conjunto de normas e princípios que regulam a relação de cada um dos sujeitos, da relação de emprego com o Estado.
Aí aqui, direito público, essa divisão de direito público é com relação aos funcionários públicos, tá? Então, todos aqueles que exercem um cargo no funcionalismo público, aí eles vão entrar, então, nessa divisão do direito do trabalho, que tem essa característica de direito público, porque aqui, neste aspecto do direito público, a gente vai trabalhar com direito administrativo. É o direito administrativo que vai, junto com o direito do trabalho, discutir como que vai ser feito o estatuto, quanto tempo vai durar, se você não é estatutário e você vai ser seletista, então como que vai ser essa questão da CLT dentro de um órgão público, se você vai ser um funcionário comissionado, quanto tempo vai durar esse contrato de trabalho de um funcionário comissionado. Então, é esses pontos que precisam ser levados em consideração. Por isso que a gente tem essa divisão do direito público dentro do direito do trabalho, tá? Tudo bem até aqui? Oi, Cleiton, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Eu trabalho num órgão público, porém sou regido pela CLT. Então, você é no meu caso, isso. Só que no meu caso, que quando a gente está discutindo essa questão, minha questão de acordo coletivo, ela é privada. Porém, como que funciona o direito público nessa questão que você está mostrando agora? Porque às vezes é uma confusão, porque assim, a gente segue a CLT, porém, como eu trabalho num órgão público, existem leis que determinam como que vai funcionar esse serviço. E normalmente isso, para a gente como funcionário, nunca é mostrado. A gente descobre no trabalhar, mas não é mostrado que nem para um funcionário, para ter um estatuto para ele ler, para ele acompanhar. Porque nessa situação, quem rege vocês é o direito administrativo. Porque o direito administrativo, que é um ramo do direito público, ele rege o caso dos funcionários que não são estatutários, que são seletistas, que prestam serviços para o órgão público. E aí você tem, dentro desse aspecto, você não tem um estatuto, né? Mas você tem uma legislação que te coloca lá. Então, quando você vai prestar o concurso público, você tem que ver se o seu regime vai ser estatutário, então você vai ser regido por um estatuto daquela instituição, ou se o seu regime vai ser CLT, aí você vai ser seletista. E aí, quando você é seletista, você tem as características de direito privado, que é essa parte da CLT, que é essa parte da conversa, entre aspas, de horários, vamos dizer assim. Mas, como você trabalha num órgão público, quem vai administrar isso é o direito administrativo, que é ramo do direito público. É que não fica muito claro de que forma que isso é administrado. Porque, assim, eu trabalho, mas lembra muito mesmo uma empresa normal, seletista, onde eu trabalho, do que realmente um órgão público, sim, assim, regido pela lei administrativa como um estatutário. É muito estranho, porque, assim, eu não consigo enxergar. Sinceramente, eu vejo você falando e olhando para o meu caso, não faz muito sentido. Você tem que pensar assim, ó, onde você trabalha, a empresa X que você trabalha, tá? É uma empresa pública, é um órgão público. Se é um órgão público, se é uma pessoa jurídica pública, não vai ser o direito privado que vai cuidar dela. Porque nós, do direito privado, nós só cuidamos de empresas privadas. Então, vamos tentar trabalhar com o seguinte exemplo, tá? GM e Correios. Certo. GM é uma empresa 100% privada. Sim. Ela não tem nenhuma intervenção estatal ali dentro, tá? Correios. Correios tem intervenção do Estado lá dentro. Se ela tem intervenção do Estado lá dentro, automaticamente ela não pode ser cuidada pelo direito civil como os Correios podem ser tratados. Então, automaticamente, a gente já tem uma diferença entre elas.
Então, a gente já diferenciou, tá? Dentro dos Correios, eu tenho a figura do Estado. Dentro da GM, eu não tenho a figura do Estado. Dentro dos Correios, eu posso ter pessoas que são regidas pela CLT. Por quê? Porque quando o Correio foi fazer concurso, a cota de estatutário já estava estourada. Então, por esse motivo, você é contratado como seletista. Quem é estatutário tem um estatuto a ser cumprido. Então, ele segue as regras do estatuto, tá? Quem é CLT não tem as regras do estatuto. Como não tem as regras do estatuto, segue as regras gerais da CLT. Então, assim, a diferença entre você e o estatutário é que o estatutário ele tem um estatuto e a relação de trabalho criada, ela tem intervenção estatal. Tem intervenção do Estado direto e reto, tá? No seu caso, que você é seletista, você é CLT, você seletista, você não tem essa intervenção direta e reto, porque você não tem estatuto para reger alguma coisa. Não, isso eu entendi. É que às vezes é difícil você ver praticamente como funciona. É difícil de enxergar porque, assim, a prática acaba sendo bem diferente do que a teoria acaba mostrando. Acaba sendo diferente. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas até agora, o que a gente estava conversando até agora é mais fácil de enxergar, mas você colocando para a vida prática, a mistura é diferente mesmo. É diferente mesmo. É mais difícil, isso eu concordo com você. Isso eu não vou discordar. Professora, eu vou voltar naquele direito público, direito privado e agora o direito unitário. Está confundindo tudo aqui na minha cabeça. Então, eu falo assim, vamos supor que cai numa prova. O direito do trabalho é um direito público? Essa é a pergunta. Eu respondo assim, olha, se a empresa... A pergunta é a seguinte, vamos lá. Sim. Qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? Ótimo. Eu respondo, olha, depende. Se for uma empresa privada, a natureza jurídica é o direito privado. Se for uma empresa estatal, uma prefeitura, um fórum, é direito público. E se for uma empresa mista, é direito unitário. Tá certo essa resposta? Não, tá errado. É errado. Vamos lá, vamos de novo. A natureza jurídica, tá? Então, se eu perguntar, qual é a natureza jurídica do direito do trabalho? Tá? Porque a gente tem que separar as coisas. O que é direito do trabalho? Direito do trabalho é um ramo do direito composto por uma relação de trabalho subordinado entre empregado e empregador na proteção do trabalhador. Isso é direito do trabalho. Ponto. Certo. Agora, qual que é a natureza jurídica do direito do trabalho? Na natureza jurídica do direito do trabalho, a doutrina traz vários elementos. Então, a gente tem uma parte da doutrina que fala assim, olha, o direito do trabalho, ele é de direito público. Por quê? Porque eu tenho intervencionismo estatal, eu tenho uma intervenção do Estado dentro de uma relação privada que substitui a manifestação da vontade. E isso é determinado por lei, tá? Só que se a gente for entender que o direito do trabalho ele é apenas de direito público, ou seja, quando eu falo de direito público, é a intervenção do Estado. Se eu vou entender que o direito do trabalho ele tem 100% da intervenção do Estado, automaticamente a reforma trabalhista não pode ser aplicada, porque quando empregado e empregador negociam, eles não negociam com a intervenção do Estado. Eles negociam entre eles.
Certo. Então, por esse motivo, a gente tem esse ponto da reforma. Quando a gente fala assim, então tá bom, então beleza, então o direito do trabalho, ele é de direito privado. Quando a gente fala que ele é de direito privado, quer dizer, então, que ele vai ser única e exclusivamente regido pelo direito civil. Então, é o direito civil que rege o direito do trabalho? Não, não é o direito civil que rege o direito do trabalho, né? Por quê? Porque você tem uma consolidação de leis que regem esse direito do trabalho. Então, eu não posso dizer que é apenas o direito civil que rege esse direito do trabalho. Antigamente era. Antes de 1940, era o direito civil que regia. Depois, não. Depois surge a CLT e aí a gente faz esse desmembramento. Olha, direito civil não rege mais direito do trabalho, tá? Por quê? Porque agora eu tenho legislações próprias para o direito do trabalho. Se eu falo que é um direito misto, então eu quero dizer que eu tenho uma composição, eu tenho uma parte de direito público e uma parte de direito privado. As duas não se encaixam, eu não tenho como ter algo que é de direito público e de direito privado. Ou é uma coisa ou é outra. Por isso que a natureza jurídica do direito do trabalho, a melhor qualificação que a gente tem para ela é que ele é um direito unitário. Por quê? Porque existem normas de direito público, eu tenho a figura estatal, tá? Que ela coexiste, que ela trabalha junto com o direito privado, mas as duas não se fundem. Então, em alguns momentos, eu vou ter que apelar para o direito público, em alguns momentos, eu vou ter que apelar para o direito privado. Eu vou ter que trabalhar com os dois juntos. Então, se perguntarem qual que é a natureza jurídica do direito do trabalho, olha, é um direito unitário. Porque eu vou ter tanto normas, ele é regido tanto por normas de direito público, como ele também é regido por normas de direito privado, mas cada qual dentro da sua redoma. Não existe um conjunto de coisas. Então, professora, mas essa não é a composição do direito misto? Pera. Tudo bem, seu Antônio? Entendi. Entendeu? Tá. Entendi, sim. Muito obrigado. Imagina. Cris, vamos lá. Não, mas essa não é a característica do direito misto? É dentro da pergunta dele mesmo. Tá. Então, olha aqui, vamos voltar no direito misto. Quando eu falo de direito misto, são direito público e direito do trabalho juntos. Eles se misturam. Eu não consigo identificar o que é de direito público e o que é de direito privado. Tá? No caso do direito do trabalho, eu tenho direito público num lugar e direito privado no outro. Não existe essa fusão entre eles. Eu consigo enxergar que em alguns momentos eu vou trabalhar no direito privado, em alguns momentos eu vou trabalhar no direito público. Vamos aqui, ó, bem no começo da nossa aula. Quando eu falo, por exemplo, de um empregado autônomo, tá? O empregado autônomo, ele não vai ser regido pelo direito público. Ele vai ser regido pelo direito privado. Por quê? Porque eu posso trabalhar com ele tanto no contrato de prestação de serviço, como eu posso trabalhar com ele num contrato de empreitada. Os dois contratos são regidos pelo Código Civil, tá? Quando eu falo, por exemplo, de um estagiário, o estagiário tem uma legislação própria para ele. Então, automaticamente, eu também não vou falar que é uma relação de trabalho, porque eu tenho uma legislação própria que cuida do estagiário. Quando eu falo de uma relação voluntária, eu não tenho uma subordinação. Se eu não tenho uma subordinação, também não é uma relação de trabalho. Aqui está muito mais voltado para uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço voluntário do que para uma relação de emprego. Agora, quando eu falo de um empregado, esse empregado, sim, ele está subordinado. Ele está subordinado a quais regras? Ele está subordinado tanto às normas de direito público
e elas vão coexistir. Então, elas existem junto com as normas de direito privado. Só que elas não vão se fundir. Não vai se transformar numa coisa só, que é esse direito misto, né? Eu vou ter direito público num quadrado e direito privado em outro quadrado. Tudo bem, Cris? Professora, então, assim, o direito misto, as normas do direito público e a do direito privado se misturam. Isso. Tem as duas. E no direito unitário, o direito público e o direito privado não se confundem. Eles estão os dois, mas eles não se misturam. Isso, perfeito. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Bom, nada. Diga, seu Antônio. Não, eu liguei errado aqui. Então tá bom. Gente, ficamos por aqui, então. Bom almoço de domingo para vocês. Bom descanso, boa semana. E a gente se encontra, então, na próxima quinta, tá bom? Beijos a todos e até lá.